Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.ieadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 6, que tem como tema a pecaminosidade humana e a sua restauração a Deus. É uma lição muito importante. É um assunto que está dentro da doutrina da armatiologia. Dentro da doutrina da teologia sistemática, nós temos ali várias outras doutrinas, e dentre elas a armatiologia, que é a doutrina do pecado, ou estudo acerca de como a Bíblia apresenta o pecado. E esse assunto é muito importante para que nós possamos compreender a realidade da situação da humanidade e também entender a missão de Cristo em relação a justificar a humanidade no que diz respeito ao poder do pecado original. Essa lição é muito importante para compreendermos o poder do pecado original e a obra de Cristo em religar a humanidade a Deus. E esse é um dos motivos pelo qual o Espírito Santo veio à Terra. Hoje é o ministério do Espírito, conforme 2 Coríntios 13:8, e o Espírito Santo tenta convencer o homem do pecado. Existe na Bíblia pecados no plural e algumas passagens a Bíblia usa a palavra pecado no singular. Algumas passagens, quando a Bíblia apresenta a palavra pecado no singular, ela está se referindo ao pecado original, o pecado de Adão, que colocou toda a raça humana debaixo da condenação. Então, por isso que a Bíblia diz que todos pecaram, por causa do pecado original. Foi esse pecado que João Batista profetizou acerca que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado, o poder do pecado original. Tá? O pecado original, ele então teve uma influência condenatória em relação à humanidade. E Cristo veio tirar o pecado original, o poder do pecado original. E o Espírito Santo hoje tenta convencer o homem do efeito condenatório do pecado original. Quando eu vou evangelizar algumas pessoas que eles dizem, mas eu não peco, pastor. Eu digo para eles, não precisa. Adão já fez isso por todos. Você precisa ser convencido acerca do pecado original. A humanidade está debaixo da condenação por causa do pecado original. E é sobre isso que nós vamos aprender hoje. O poder do pecado original, onde surgiu, como foi, e a obra de Cristo em relação à restauração do homem a Deus, quebrando o poder do pecado original. A lição tem 3 partes, o textuário baseado em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos está no presente, a expressão estão, da glória de Deus. E a leitura bíblica em classe, Romanos 5:12 ao 21. A primeira parte da lição diz, definindo os termos, nós vamos entender aqui o significado da palavra pecado. A segunda parte, origem do pecado, vamos compreender onde nasceu o pecado, onde surgiu, quem pecou pela primeira vez e o local, a região onde isso aconteceu. E a terceira parte, solução para o pecado. Fique conosco aqui até o final da lição, tenho certeza absoluta que você vai aprender muito acerca deste assunto, que é a doutrina da armatiologia. A armatiologia é uma doutrina muito importante que é ensinada no meio eclesiástico. Por isso que eu aconselho, claro, se as pessoas puderem fazer a teologia nas faculdades, ela deve fazer, isso é bom, eu tenho a graduação pela Universidade da Unicesumar, a Universidade da Unicesumar. Porém, algumas doutrinas nas universidades não é tratado com profundidade. E muitas das doutrinas da teologia sistemática, que é tratado com profundidade dentro do meio eclesiástico, não é ensinado nas universidades. Por isso eu aconselho os irmãos, faça a teologia ministrada pelas igrejas. Se puder fazer na universidade, pode fazer, não vai ter problema nenhum. Mas não deixe de fazer a teologia ministrada nas igrejas, porque na igreja a gente se aprofunda nos temas e a armatiologia é um tema muito bem aprofundado dentro da teologia sistemática. Ok? Vamos lá então. A primeira parte da lição, definindo os termos. Primeiro tópico, pecado. Ponto de destaque. Temos que acertar a vontade de Deus. Quem não acerta, erra o alvo. E quem erra o alvo, comete pecado. Então, para você entender aí a consequência do pecado. Nós temos que acertar a vontade de Deus. Quem não acerta, erra o alvo.
Quem erra o alvo, comete pecado. Subsídio teológico. Temos que lembrar que, em se tratando de pecado, precisamos aprender que em algumas passagens da Bíblia, quando ela mostra a palavra pecado no singular, conforme João 1:29, ela se refere ao pecado original que colocou toda a raça humana na condição de não desfrutar do prêmio. Já vou explicar para você aqui essa questão de desfrutar do prêmio. A palavra amartia, no grego, ela na verdade é um substantivo de amártano, que significa errar o alvo, errar e não desfrutar do prêmio. Geralmente se fala em amartia, do grego, onde a gente foi traduzido para o português a palavra pecado. No grego está escrito amartia, só que amartia é um substantivo. Esse substantivo ele é extraído de uma raiz, de um verbo. Essa raiz chama-se amartano. E amartano não é só errar o alvo, mas diz errar e não desfrutar do prêmio. Olha o sentido profundo dessa palavra. Quem peca, ele não só erra, mas também perde o direito de desfrutar do prêmio. Presta atenção. No hebraico, a palavra, o primeiro tópico aqui traz algumas expressões do grego, do hebraico, estou explicando para vocês. No grego nós vimos aqui a amartia, que é um substantivo, errar o alvo, mas esse substantivo é derivado de um verbo amartano. E esse verbo amartano não é só errar, mas errar e não desfrutar do prêmio. No hebraico a palavra vem da raiz primitiva ratan e significa errar e perder. A raiz primitiva no hebraico é ratan, que significa errar e perder. Sempre tem uma consequência. Em se tratando do pecado original, a raça humana errou a perfeita vontade de Deus e perdeu o direito de desfrutar do prêmio da eternidade com Deus. Então, no que diz respeito ao pecado original, a raça humana errou a perfeita vontade de Deus e perdeu o direito de permanecer em comunhão eterna com Deus. Por isso que tanto o grego amartano e o hebraico ratan significa errar e perder o prêmio. Aplicação: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 29. Mas vamos se aprofundar mais ainda aqui. O tópico 2 diz assim: os termos hebraicos Avon, tá? Não vá confundir com a revista Avon, que vende cosmético, mas se pronuncia Avon, e Pechá. Ponto de destaque: existem outros termos que indicam os efeitos do pecado original na conduta da humanidade, ou seja, o pecado original derrubou a humanidade e ela ficou propensa a várias práticas pecaminosas. E aqui tem vários termos na Bíblia, são inúmeros os termos que indicam vários tipos de pecados. E aqui o pastor Ezequias Soares trouxe aqui dois, Avon e Pechá. Vamos lá, subsídio teológico. A Bíblia mostra como o pecado original afetou a todos os povos em todas as épocas da humanidade. O termo hebraico Avon indica vários tipos de práticas que desagradam a Deus. Por exemplo, em Gênesis 15:16, a Bíblia mostra que havia muita injustiça. Essa palavra injustiça, lá no original hebraico, está escrito Avon. Entre os povos daquela época havia muita injustiça. Então a Bíblia aqui já mostra uma palavra que a expressão é Avon, para falar de injustiça, para mostrar o quanto o pecado original deturpou as ações da humanidade. E essas várias ações que não agradam a Deus são ilustradas na palavra por várias expressões no original hebraico e grego. Então vemos aqui injustiças, Avon, entre os povos daquela época. Também aparece muita maldade, também aparece aqui no original hebraico Avon, entre as gerações, está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 5. Muita maldade entre as gerações. A palavra lá no hebraico é Avon. E ainda entre as famílias havia enorme iniquidade. Também a palavra iniquidade, do hebraico Avon, está lá em Levítico 26 e 40. Então olhe que o pecado original deturpou as ações dos seres humanos. A Bíblia mostra que a boca revela a iniquidade. Está lá no hebraico Avar, dentro do ser humano. É outra expressão para mostrar que a iniquidade está dentro do ser humano, conforme Jó capítulo 15, versículo 5.
Tudo isso aqui consequência do pecado original. Já é outra expressão, tem avon, agora aqui avar, tá? Quando fala aqui, a lição até usa aqui, que é usado aspirado, o H aspirado, ela tem essa forma de pronunciar, tá? Aspirado. Então aqui, avar. Dentro do ser humano está lá a iniquidade, Jó 15:5. Outro verbo que revela os delitos dos homens é o verbo pechar, conforme Gênesis 31 e 36. Então tem várias práticas pecaminosas, tudo consequência do pecado original, que a Bíblia dá prova da deturpação da humanidade. Tudo isso indica o quanto o pecado original afetou o interior e as práticas dos seres humanos. Então o tópico 2 vem mostrando aqui que o original hebraico usa vários termos para mostrar vários tipos de práticas pecaminosas, tudo consequência do pecado original. Aplicação: devido a tantas provas da realidade do pecado no interior do ser humano, é que a Bíblia afirma que ninguém é bom, conforme Lucas 18 e 19. Vamos para frente. Tópico 3. O que é o pecado? Perdão. Ponto de destaque. O ser humano sabe que deve fazer, ou o ser humano sabe o que deve fazer e, portanto, não pode praticar o mal. A Bíblia diz que o bem que nós sabemos que devemos fazer e não fazemos, cometemos pecado. Então, subsídio teológico. O pecado é transgressão. O que é transgressão? Transgressão é a quebra da lei. Lembrando aos irmãos que esses comentários que eu estou lendo aqui não é nada copiado. Nós fazemos aqui definições, dissertações acerca dos estudos das doutrinas da Bíblia e com clareza trazemos aqui com bastante coerência as explicações. Então são slides criados por nós. E como está aqui posto no nosso notebook, então eu faço a leitura para os irmãos, depois os irmãos baixam. Mas não tem plágio aqui não, tá ok? Vamos lá. O pecado é transgressão. É tanto que muitas definições que eu escrevo aqui você não vai encontrar facilmente em lugar nenhum, tá? Nem no Google. Vamos lá. O pecado é transgressão. É claro que a gente extrai da Bíblia, né? Com coerência. Tá? Os irmãos podem conferir que tem os textos bíblicos aqui. Não é nada invenção da nossa cabeça. Mas vamos lá. O pecado é transgressão. O que é transgressão? Transgressão é a quebra da lei. A quebra da lei. Portanto, depois que o indivíduo conhece o que não pode fazer, comete transgressão e peca. Quando ele conhece o que não pode fazer e faz, ele comete a transgressão. A transgressão, ela só é justificada quando o indivíduo conhece que não pode fazer e faz. Desde Adão, olha só que interessante. Desde Adão até Moisés, eu acho muito importante, depois baixa esses slides. Lá na faculdade nós aprendemos a fazer dissertações. As dissertações exigem que você extraia das tuas ideias as tuas conclusões. Nós temos que pensar, nós temos que extrair as nossas ideias, colocar elas no papel. Então é muito importante que você baixe e vá lendo e aprendendo. Aprenda a você ser crítico, a colocar as tuas ideias e as tuas definições. Então é muito importante, baixe esses slides e você vai ver as definições maravilhosas que o Espírito Santo tem nos dado aqui. Vamos lá. Desde Adão até Moisés, os homens conheciam a lei moral e a vontade de Deus em seus corações. Deus tinha colocado no coração do homem a lei moral. A lei moral é justiça, amor, misericórdia. Desde Adão até Moisés. Isso aproximadamente 2.600 anos. Tá? O homem tinha o conhecimento da vontade de Deus em seus corações. Em suas almas, eles ouviram falar a vontade de Deus. Deus transmitiu para Adão, Adão transmitiu para sua prole, até Sete, até Noé, até Abraão, até Moisés. Então eles ouviam falar da vontade de Deus. Alguns cumpriam, outros não. Olha só, de Moisés em diante, o Senhor estabeleceu isso aqui para você entender o que é transgressão. O que é pecado. Pecado é transgressão. De Moisés em diante, o Senhor estabeleceu diversas ordenanças
por meio da lei, e mesmo assim os homens constantemente transgrediam. Então, de Adão até Moisés, eles ouviam falar da vontade de Deus e transgrediam. De Moisés em diante, eles receberam a lei, muitas ordenanças, mas mesmo assim continuavam transgredindo. Os homens antes de Moisés ouviram falar da vontade de Deus e não obedeceram. Depois de Moisés, Deus colocou a lei na mão dos homens, mas estes não obedeceram. Aí o Verbo vivo desceu em carne para vencer o pecado original e conceder o Espírito Santo para vir morar no espírito dos homens, a fim desses conseguirem agradarem a Deus em espírito e em verdade. Hoje, os filhos de Deus, por meio do arrependimento e a obediência a Cristo, são justificados, regenerados e santificados, a fim de não serem escravizados pelo pecado e não sentirem prazer na transgressão. Então, o pecado é transgressão. O ser humano sempre transgrediu. De Adão até Moisés, eles ouviam falar da vontade de Deus e viviam transgredindo, sentindo prazer ainda na transgressão. O problema é esse, que existe na Bíblia pecados involuntários e os pecados voluntários. É tanto que lá em Levítico capítulo 4, a Bíblia fala das ofertas que tinham que ser ofertadas em relação aos pecados de ignorância, pecados cometidos involuntariamente. Mas no mundo antigo tinha muita gente que sentia prazer na iniquidade, não tinha noção nenhuma das consequências da iniquidade, do pecado, da transgressão. Ouviam falar que não podia fazer, estava dentro deles, mas faziam. De Moisés em diante, mesmo com a lei, continuavam transgredindo. Foi necessário vir Cristo, o Verbo vivo, vencer o poder do pecado, trazer o Espírito Santo. Cristo enviou o Espírito Santo, que o Pai concedeu, e aí o Espírito Santo hoje mora dentro de nós, fazendo com que a gente não sinta prazer na transgressão. Se peca, peca involuntariamente, mas reconhecendo, confessando e se arrependendo, é justificado. Cristo é fiel e justo para nos perdoar. Mas hoje nós não temos prazer na transgressão. Mas todos que conhecem e transgridem, eles pecam. Então o pecado é transgressão. E isso faz com que a pessoa erre o alvo, porque Deus quer que a gente acerte a vontade dele, não erre a vontade dele. Transgrediu, errou o alvo, está em pecado e todos que estão em pecado serão condenados. Aplicação: Cristo perdoa e justifica quem não tem prazer na iniquidade e ama obedecer à vontade de Deus. Aleluia. Então, isso é pecado, transgressão. Mas vamos para frente, a origem do pecado. Então, antes de entrar aqui na segunda parte, a primeira parte a gente viu o que é pecado, definindo os termos no original, no hebraico e também no grego. E também nós vimos aqui o que é o pecado, que é a transgressão. Tá? Nos termos originais hebraico e grego, seria errar o alvo e perder o prêmio. E aqui, mais propriamente, a transgressão. Tá? Saber que deve obedecer a Deus e não fazê-lo, e não obedecer. Mas agora, vamos entender aqui a origem do pecado. Primeiro tópico, pecado no céu. Ponto de destaque: devido a Deus querer adoração voluntária, o Senhor criou os seres angelicais com livre-arbítrio. Mas alguns desses seres não souberam administrar essa liberdade de pensar e escolher. O ponto de destaque é esse. Deus queria adoração voluntária. Os anjos foram feitos com livre-arbítrio, mas alguns não souberam administrar essa capacidade de querer, de pensar e de escolher. Vamos ver o que aconteceu. Subsídio teológico. Os seres angelicais receberam de Deus a liberdade de escolha e pensamento. Até esse momento, preste bem atenção nisso aqui. Talvez você nunca ouviu isso na tua vida. Preste atenção. Até esse momento, os anjos conheciam apenas a bondade de Deus. A Bíblia afirma que tudo que Deus criava, ele via que era bom. Isso indica a bondade de Deus. Essa bondade foi presenciada pelos anjos. Teve um que não soube valorizar essa bondade e ficou confiado ao ponto de se exaltar devido à sabedoria e à perfeição da formosura que havia recebido, como é o caso específico de Lúcifer. Está lá em Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 e 17. Ele tinha sabedoria e era perfeito em formosura. Como ele só conhecia a bondade de Deus,
ele ficou confiado nessa bondade e se exaltou. Mas presta atenção, o pecado foi gerado ainda no interior de Lúcifer, em um ambiente, olha só, pois a Bíblia diz que foi achado nele iniquidade, ou seja, no seu interior, conforme Ezequiel 28:15. Na linguagem literal, até já vi teólogos no mundo afora, alguns teólogos de outras linhas de pensamentos, de outros segmentos religiosos, dizendo que esse ali é um texto literal que não tem nada a ver com Lúcifer. Mas eles interpretam a Bíblia, porque nós sabemos que as regras da hermenêutica nos ensinam a não interpretar apenas ao pé da letra a palavra. Existe a linguagem simbólica e a linguagem espiritual. Então, ali não pode interpretar o pé da letra. Se for interpretar o pé da letra, fala do rei de Tiro. Mas na linguagem espiritual, que a Bíblia tem a linguagem espiritual, Paulo fala disso aos Romanos 7,14, bem sabemos que a lei é espiritual. Então tem um fundo de ensinamento espiritual. Na linguagem espiritual, esse rei de Tiro representa Lúcifer, ok? Então ali foi achado o pecado no interior de Lúcifer. Primeiro lugar onde ele surgiu, no interior. A Bíblia diz, se achou em ti iniquidade, conforme Ezequiel 28:15. Em um ambiente cheio de bondade e luz, que é o terceiro céu, conforme que ele existe, conforme 2 Coríntios 12:2, Lúcifer, sem conhecer o juízo de Deus, até então ele só conhecia a bondade, sem conhecer o juízo, ele extrapolou a liberdade que recebera e seduziu a terça parte dos anjos em uma tola rebelião, conforme Apocalipse 12:4, depois de não ter sido aceito por Deus, ou depois de ter sido julgado por Deus. Deus julgou ele e ordenou o juízo, conforme Ezequiel 28:16. Ali no versículo 16, Deus deu um juízo para ele quando encontrou a iniquidade dele. Ele não aceitou. Ele não aceitou, se rebelou e saiu convencendo a terça parte dos anjos. É um número que a Bíblia mostra lá em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 4, que a terça parte dos anjos, mais à frente dos versículos, à frente do versículo 4, você vê que a Bíblia está falando do dragão e os anjos que vieram com ele, foram expulsos do céu. Porque aqui no Apocalipse 12:4 a Bíblia fala do dragão e a terça parte das estrelas. Alguém pode não achar o que é essas estrelas. Mais à frente você vê que a Bíblia está falando do dragão e os anjos que caíram com ele. Houve uma rebelião. Então ele não aceitou o juízo de Deus, se rebelou e deturpou a harmonia que havia entre os anjos, e uma terça parte aderiu à rebelião, foram expulsos de lá. Lúcifer foi condenado sem perdão devido a ser perfeito e não ter sido tentado. Você sabia disso? Ele era perfeito, não tinha tentação. Então ele se rebelou voluntariamente, então ele foi condenado, não tem perdão para ele. Tá? Mas deliberadamente decidiu se rebelar. Por isso não há perdão para ele, ao ponto de Deus criar o lago de fogo para ele, o diabo, e os seus anjos, ou os anjos que aderiram à rebelião, conforme Mateus, Jesus falou, Mateus 25:41, que o lago de fogo foi criado para o diabo e os seus anjos. Então o pecado surgiu lá no terceiro céu, num ambiente de plena bondade, porém ele se exalta, Lúcifer se exalta, era um anjo, se exaltou, se extrapolou na liberdade que recebeu, só conhecia a bondade de Deus, não conhecia o juízo, e aí então não aceitou, se rebelou, ele ficou tão irado, tão irado, tão irado, que a Bíblia diz que Deus fez sair um fogo dele, havia um fogo nele. Nós sabemos que a ira é expressada por ardor, tanto que a Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a ira, senão esquenta mais ainda. E a Bíblia diz que Deus fez sair um fogo de dentro dele, ele ficou irado com o juízo. E esse fogo fala da ira que ele se irou. A ira foi tão grande que ele promoveu uma rebelião no céu. Olha, não encontra-se na Bíblia, porém é bem provável que desse fogo, essa ira que havia nele, Deus fez sair um fogo, a Bíblia diz, fiz sair de ti um fogo. Pode ser que desse fogo Deus tenha feito o lago de fogo para ele mesmo, para ele ver que aquilo que ele plantou ele vai colher. Essa ira terrível que tinha dentro dele vai ser usada contra ele mesmo. E a Bíblia diz que Deus criou um lago de fogo para o diabo e os seus anjos. Mas, vamos em frente. Lúcifer foi condenado sem perdão. Tá? E nós sabemos, ele só errou com Deus. Ele extrapolou na bondade que havia em Deus, só conhecia a bondade. Aí quando Deus manifestou o juízo, que ele viu, opa, mas existe um juízo pesado também no Senhor.
Aí então ele resolveu derrubar o homem. E ele sabia, né? Se eu fizer o homem desobedecer, virá juízo sobre ele também. Só que ele mais uma vez errou em relação a Deus, porque ele não conhecia outra virtude em Deus, que foi misericórdia. Quando ele derrubou o homem, Deus manifestou misericórdia. Até então ele só conhecia a bondade. Depois passou a conhecer o juízo. E depois ele viu misericórdia, porque o homem ele foi enganado. Lúcifer não foi enganado, por isso não há perdão para ele. Mas o homem foi enganado e o homem se arrependeu do seu erro. Por isso que a Bíblia diz que Deus matou um cordeiro e vestiu Adão. Adão se arrependeu do seu erro, coisa que nele não há arrependimento. E mesmo se houvesse, ele foi feito perfeito, decidiu se rebelar sem ninguém tentar ele. Foi uma rebelião sem perdão. Nosso Deus é muito justo. Aplicação. Infelizmente, o terceiro céu presenciou o pecado e a rebelião. Hoje sabemos que no terceiro céu não há pecado, mas Deus resolveu que um dia Ele mesmo Deus, irá fazer um novo céu, conforme Apocalipse 21 e versículo 1. Então, às vezes eu digo para os irmãos dizem assim, mas eu não imaginava que entre a igreja tivesse tanto pecado, entre os irmãos tivesse escândalo. Eu digo para eles, calma, se no céu que era perfeito teve um que pecou, quanto mais no meio dos pecadores. Então vai ter pecado. Então não se escandalize ao ponto de querer sair da igreja em ver pecados, porque o pecado não começou na terra, nem na igreja, o pecado começou lá no céu. Então se no céu, com plena perfeição, teve um que pecou, quanto mais no meio dos pecadores. Então que ninguém queira perder o ânimo de sair, de servir a Cristo e sair da igreja por causa de ver pecado no meio dos cristãos. Vamos para frente? A origem do pecado então foi no coração de Lúcifer e na região do terceiro céu. O pecado no Éden. Vamos lá, ponto de destaque. O diabo, a antiga serpente, mentiu para Eva e ela mentiu para Eva e ela para Adão. E ambos creram na mentira. Porque nós sabemos que a antiga serpente, o diabo, mentiu para Eva. E nós vamos ver aqui, sabemos que o tentador estava no Éden, subsídio teológico, e enganou Eva, mentindo por 3 vezes para ela. Está lá em Gênesis 3, do 1 ao 5. Vamos ver aqui as 3 mentiras. Primeira mentira, em forma de pergunta. Foi uma mentira em forma de pergunta. A antiga serpente tenta mudar o que Deus havia dito. Disse a serpente, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Não foi isso que Deus falou. Então aqui ele já tentou mudar em forma de pergunta, trazendo uma outra ideia. Seria uma mentira. Deus não falou isso. Segunda mentira, certamente não morrereis. A serpente falou para Eva. Foi uma mentira. Que ela disse, não, se nós tocar, etc e tal, nós vamos morrer. Não, certamente não morrereis. Então, no Éden, a serpente foi mentindo. Foi assim que surgiu o pecado no Éden. Primeiro, quem pecou no Éden, lá no Éden, não foi Eva. A serpente começou mentindo no Éden, e aí, claro que Eva creu na mentira e acabou também transgredindo, levando isso para Adão, e ambos perderam, porque acreditaram na mentira, perderam a comunhão com Deus. Mas vamos aqui. Segunda mentira, certamente não morrereis. Terceira mentira, sereis como Deus. Induziu a querer ser igual a Deus. Quando ele disse assim, sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal, foi na verdade uma indução a fazer com que ele desejasse ser igual a Deus. Ninguém pode ser igual a Deus. Ninguém. Somente no aspecto moral, de ter liberdade de escolha. Mas poderoso como Deus, ninguém. E ele induziu Adão e Eva, ou Eva e Adão, para ser igual a Deus. Foi uma mentira, uma falsa ideia, uma falsa esperança de querer ser igual a Deus. Ninguém pode ser igual a Deus. Uma grande mentira que ele passou em forma de sedução para fazer com que ele desejasse ser igual a Deus. Ninguém pode ser igual a Deus. Infelizmente, Eva acreditou nas mentiras do diabo, que estava ali no Éden pecando, e transmitiu a Adão, fazendo com que ambos perdessem a comunhão com Deus. Aplicação. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Mente desde o princípio. A Bíblia fala, o diabo, a antiga serpente. E Jesus diz, ele é o pai da mentira, mente desde o princípio, não se firmou na verdade, tudo que fala é próprio dele, porque só fala mentira, conforme João 8, 44. Então no Éden, tanto a serpente estava ali pecando, o diabo, como Eva e Adão pecaram também. Porque Deus havia dito,
olha, de todas as árvores podereis comer livremente, que a serpente já mudou, né? Não podereis comer de nenhuma. Não, Deus falou de todas podereis comer livremente. Mas da árvore do conhecimento, o fruto do conhecimento do bem e do mal, não se aproxime. Quando a Bíblia fala não toque, ela está dizendo não se aproxime. Eva se aproximou, a serpente, né, formosa, a Bíblia diz que ela viu a formosura da árvore, né, e se aproximou. As mulheres são seduzidas, né, por aquilo que é agradável aos olhos, pelo belo. Até hoje a serpente pega muitas mulheres assim, elas gostam de apreciar o belo. E aí então começou, além da serpente mentir, Eva transgrediu. Deus tinha dito não toque, não chegue perto, ela chegou, já transgrediu, creu na mentira, levou para Adão, creu também, e todos pecaram ali, perderam a comunhão com Deus. No Éden foi uma tragédia. Vamos para frente. Tópico 3, a universalidade do pecado. Começou no céu, foi para o Éden e se espalhou pela terra. Ponto de destaque, o pecado original trouxe a morte, que é a separação. Primeiro espiritual, depois do espírito do corpo, que aí faz com que haja falência dos órgãos e o corpo perece mesmo, volta ao pó. E tem 3 tipos de morte, né? A espiritual num primeiro estágio e a separação. A separação, primeiro estágio, que é a comunhão, a perca da comunhão com Deus. E a segunda morte, que é o espírito se separa do corpo do homem, porém, a Bíblia fala de segunda morte também, lá no juízo final, que é uma separação eterna. Então tem 2 tipos de morte, né? Separação natural do espírito do corpo e depois a separação eterna do espírito diante de Deus. Subsídio teológico. O apóstolo Paulo, olha só que interessante, disse que havia contra a humanidade uma cédula de acusação, conforme Colossenses 2:14, que nos era contrária. Só para você entender aqui que todos pecaram, a universalidade do pecado. Tá? Paulo disse que tinha uma cédula que nos era contrária, cédula de acusação. Paulo sabia da existência de várias cédulas de acusação que eram usadas para prenderem pessoas que cometiam crimes, principalmente entre os romanos. Paulo diz que contra a humanidade havia uma cédula de acusação que Cristo cravou na cruz. O que é isso? No entender de Paulo, havia uma acusação no sentido de que nenhuma carne conseguiria nascer, crescer e morrer sem pecado. Porém, Cristo nasceu, cresceu e morreu sem pecado. E quando Cristo morre na cruz, ele prova que uma carne ou um homem estava morrendo sem pecado. Dessa forma, a cédula de acusação contra a carne ou contra a humanidade foi riscada, tirada do meio de nós e anulada, sendo cravada na cruz, ou tendo a cruz como testemunha de que o pecado original de toda a humanidade agora perdera a sua força. Dessa forma, fica provado que verdadeiramente toda a humanidade estava debaixo da condenação do pecado. Porque Paulo expressa, quando foi preso várias vezes, antes de ser preso, que ele pedia carta dos principais, lá entre os fariseus, para prender os cristãos, aquelas cartas tinham várias cédulas de acusação. Carta, cédula, nas prisões romanas, Paulo viu várias cédulas de acusação. As cédulas, quando um preso era condenado, a cédula era colocada do lado da cela com a acusação do condenado. Quando ele era liberto, era chegado e riscado aquela condenação e escrito embaixo, tetelestai, pago, quitado, pode ficar em liberdade. Então, essa cédula, Paulo diz que contra nós tinha uma cédula contrária. Cristo cravou na cruz. Com a carne, depois em outros textos ainda mostra que Cristo reconciliou a humanidade pela sua carne na cruz. Então, Cristo cravou na cruz, provou que estava ali um homem, uma carne, que nasceu, cresceu e morreu na cruz, de forma injusta ainda, sem pecado. Aí Cristo pegou aquela cédula que acusava, que seria impossível alguém morrer sem pecado, Cristo anula ela. Opa, agora tem alguém morrendo sem pecado.
e tirou a acusação e justificou a carne, reconciliando a humanidade com Deus. Aplicação: Cristo, nosso último Adão, trouxe a libertação para a humanidade, conforme 1 Coríntios 15, 45. Então, Cristo, ele mostrou que o pecado estava sobre toda a humanidade. Por isso que Paulo tinha uma cédula contra nós, contra a humanidade, contra todos. E Cristo cravou ela na cruz. Solução para o pecado, terceira parte. Primeiro tópico: nem tudo está perdido. Ponto de destaque: Cristo é o nosso grande libertador. Agora eu vou explicar algo importante para vocês aqui. Subsídio teológico. Quando Cristo disse na cruz a palavra tetelestai, que é consumado, os irmãos lembram que para o português foi traduzido está consumado. Lá no grego está escrito tetelestai. Essa palavra significa está pago ou quitado. A dívida que a humanidade ou a carne tinha de não conseguir vencer o pecado foi quitada quando Cristo, sem merecer, foi condenado à morte, porém, sem pecado. Dessa forma, Cristo provou que era possível, novamente, a carne religar-se a Deus em comunhão. Aleluia! Por isso que nem tudo está perdido, porque o Senhor Jesus quitou a dívida da humanidade, provando que era possível a carne se religar a Deus novamente, porque ele morreu sem pecado, de maneira que a morte não pôde prendê-lo, né? O aguilhão da morte não pôde com Cristo, Cristo ressuscitou. Aplicação: Cristo derrubou a parede que separava o homem de Deus e também dividia os povos. Paulo explica isso em Efésios, capítulo 2, versículo 14 e 15. Está escrito lá que Cristo derrubou a parede. Aqui nesse texto de Efésios, especificamente Paulo está falando ali da parede que havia divisão entre os judeus e os gentios. Cristo derrubou isso, fazendo a reconciliação de todos, mas nós sabemos que ele reconciliou não só os povos, mas o homem com Deus. Então a parede que dividia, Cristo derrubou. Aleluia! Segundo tópico, a provisão de Deus. Ponto de destaque: Cristo desfez o poder do pecado original. Muito importante também aqui essa leitura, presta atenção. Subsídio teológico. Quando João Batista viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João, Evangelho, capítulo 1, versículo 29. Essa foi, olha que interessante, uma das maiores profecias do mundo em relação a Jesus e o plano de Deus. Tão grande essa profecia, por isso que João Batista é considerado entre os homens de o maior profeta de todos, os profetas nascidos de mulher. Foi Jesus que falou isso em Mateus capítulo 11, versículo 11. Nascido de mulher, ninguém maior que João Batista. Claro que para ninguém se exaltar, né, e achar assim, idolatrar João, Jesus chega a dizer, né, porém quem é menor no reino é maior que João. Então tem que ser humilde, não pode se exaltar. Mas Jesus falou, nascido de mulher, ninguém maior que João. João Batista estava revelando que Jesus realizaria a grande obra da reconciliação entre a humanidade e Deus, tirando o poder do pecado original. Quando a Bíblia diz o pecado do mundo, o pecado está no singular, está falando do pecado original, aquele que Adão fez com que toda a humanidade ficasse debaixo dele. Tá? Então, o pecado original de Adão justificando a carne. A grande missão de Jesus era justificar a carne e com isso destruir o poder do pecado original. Com isso, o véu, quando Jesus venceu, a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado. E olha que era um véu, segundo os historiadores, era muito grosso, impossível de rasgar. Mas foi rasgado de cima a baixo. O véu foi rasgado e os homens hoje têm pela fé em Jesus o livre acesso a Deus, pela comunhão com o Espírito Santo que nos foi dado. E foi devido a Cristo ter vencido o poder do pecado no mundo que foi possível a vinda do Espírito Santo, tá, para habitar entre os homens. Por isso que o Espírito Santo não vinha antes de forma derramada para habitar com os homens, porque o poder do pecado original predominava no mundo. Mas depois que foi tirado o pecado, poder do pecado original, que foi provado que uma carne nasceu, cresceu e morreu sem pecado, pôde se religar em comunhão com Deus,
Aí esse poder foi quebrado, o Espírito Santo foi derramado. Por isso que antes o Espírito Santo não podia vir, porque ele é muito santo. Então depois que o poder do pecado original foi tirado, o Espírito Santo pôde vir e habitar, para morar no coração dos seres humanos permanentemente. Olha que interessante. O Espírito Santo pôde vir e habitar nos homens, só que habitar nos homens que se arrependem e creem em Cristo. Tá? Não podemos interpretar mal lá aquele versículo de Joel 2 e 28, se não me engano agora, 18 ou 28, que diz, e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então alguém pode pensar que todo mundo vai ter, não, toda a carne que crê, que se arrepende, que obedece a Deus. Não podemos confundir. Então o Espírito Santo vem sobre todos que se arrependem e creem em Cristo. Hoje o Espírito Santo tenta convencer os homens sem Deus que todos que não se arrependem estão debaixo do pecado original e estão destituídos do reino de Deus. Quando a Bíblia diz em João 16:8 que o Espírito Santo vem para convencer o homem do pecado, esse pecado ali é o pecado original. Onde as pessoas acham assim, não, mas eu não peco, não precisa virar crente, não precisa me converter, não precisa confessar pecado, eu não peco, eu não roubo, não mato. O Espírito Santo tenta convencer ele do pecado original. É o que eu digo para as pessoas, não precisa você pecar. Adão já fez isso por todos. O Espírito Santo tem que convencer as pessoas do poder do pecado original. Está todo mundo debaixo desse pecado. E é por isso que a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão do reino de Deus, conforme Romanos 3 e 23. Então é esse pecado original que o Espírito Santo tenta convencer a humanidade, os homens, desse pecado original. Quando os homens se apercebem, poxa, então está todo mundo condenado, precisamos se converter a Cristo, aí ele se arrepende e se converte. Depois que o Espírito Santo convence do pecado original. Cheguei a perguntar para você que tipo de pecado o Espírito Santo convence o homem? De vários, mas principalmente o pecado original, fazendo o homem entender que todos pecaram. Cristo é fiel e justo para nos purificar de todo o pecado, conforme 1 João 1:9. Só não podemos pecar voluntariamente, ou seja, sentir prazer no pecado. Mas se pecarmos involuntariamente e confessarmos nossos pecados e nos arrependermos, ele é fiel e nos perdoa, porque existe o pecado involuntário e o voluntário. Conforme Levíticos 4:2, tinha que oferecer ofertas lá para pecados da ignorância, que seriam involuntários. Então, se hoje alguém pecar involuntariamente, se arrepender e confessar, Cristo é fiel e justo para perdoar. Porém, quem sente prazer no pecado, na iniquidade, peca voluntariamente, tem prazer no pecado, não teme a Deus, não respeita os limites que Deus impõe, essa pessoa dificilmente será perdoada e justificada. Mas quem crê, se arrepende, se converte, não tem prazer na iniquidade, se erra involuntariamente, mas se arrepende, pede perdão, Cristo é fiel e justo para nos lavar e nos perdoar pelo poder do seu sangue. Aleluia! Aplicação. Deus é fiel e cumpriu a primeira profecia da Bíblia que diz, da semente da mulher nascerá um que esmagará a tua cabeça. Isso aqui é uma outra tradução, né? A Bíblia fala lá, porém, inimizade entre ti e a semente da mulher, tu lhe ferirá a cabeça e esta lhe ferirá o calcanhar. O calcanhar fala da crucificação, onde o próprio calcanhar de Jesus Cristo foi furado, inclusive, mas Cristo pisaria na cabeça da serpente, e essa ideia aqui do original é esmagar a cabeça mesmo. Então, a ferida em Jesus nem há de se comparar pela cabeça esmagada de Satanás. E Deus, que é fiel, cumpriu a profecia que ele mesmo proferiu, e Cristo destruiu o poder da morte, do diabo, e religou a humanidade a Deus. Aleluia! Guarde bem esta mensagem no seu coração. O poder do pecado foi quebrado por Cristo. Hoje, quem crê em Cristo está livre da condenação do pecado original. Louvado seja o nome de Jesus, e ainda é ajudado pelo Espírito Santo a não amar a prática do pecado. Ele procura servir a Deus com temor, com obediência, com fidelidade, tem prazer na vontade do Senhor e se desvia do mal com alegria. Louvado seja Deus. Eu convido você, nós chegamos ao final de mais uma lição, e eu convido você a estar domingo na igreja para aprender a lição de número 6, juntamente com os irmãos. Aprender a realidade desse assunto, sobre o pecado original, como surgiu, o que é o pecado. Existem vários outros tipos de pecados, porque a humanidade ficou deturpada,
né? Suas práticas, elas ficaram terrivelmente contrárias à vontade de Deus, mas Jesus veio na terra para realizar a sua obra e trouxe seu Espírito Santo para nos ajudar a servir a Deus com amor e fidelidade, e recebemos de Deus ainda a regeneração, a justificação e a santificação, e voltamos a ter comunhão com Deus e eternamente viveremos com o Senhor. Deixa o teu ok, compartilhe esse vídeo e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.